Excelentíssimo Sr. Presidente, caros vereadores, caros colegas deputados municipais, discutimos hoje alguns votos que, sendo distintos, acabam por tocar no mesmo ponto essencial. A forma como olhamos para o papel de Portugal no mundo, para a memória coletiva e para aquilo que escolhemos valorizar ou, em alguns casos, instrumentalizar. Começando pelos votos relativos à NATO, importa dizer que a NATO não é apenas uma aliança militar. É, desde a sua fundação, uma arquitetura de segurança coletiva assente em princípios como a previsibilidade, a solidariedade e o respeito pelo direito internacional. Portugal esteve lá desde a fundação, não por acaso, mas porque percebeu cedo que a segurança não se constrói com aventuras unilaterais nem com impulsos erráticos. E é por isso que devemos olhar com preocupação para os recentes ataques que têm marcado a atualidade internacional. Ataques que, sendo protagonizados por um dos mais importantes aliados de Portugal, não obedecem ao racional que esteve na base da criação da NATO. Não respeitam o multilateralismo, não reforçam a confiança entre Estados e não contribuem para a estabilidade. Pelo contrário, fragilizam-na. E quando se fragiliza a lógica da defesa coletiva, abre-se espaço àquilo que a história já nos ensinou a temer, a lei do mais forte. Portugal não pode alinhar com essa deriva. A nossa posição tem que ser coerente com aquilo que sempre defendemos: regras, cooperação e responsabilidade partilhada. Mas se no plano internacional devemos ser exigentes, no plano interno devemos ser ainda mais rigorosos, sobretudo quando se tenta reescrever a história com fins políticos. O voto apresentado pelo Chega, que aqui analisamos, é um exemplo claro de hipocrisia política. Um documento que invoca, e bem, o sofrimento dos ex-combatentes, mas que omite deliberadamente as causas desse sofrimento. O que este voto devia dar ênfase é que cerca de 1 milhão de portugueses foram enviados para a guerra colonial. Uma guerra sem sentido, prolongada artificialmente para defender interesses económicos e patrimoniais de uma elite que vivia confortável, alapada ao Estado. Uma elite cujos filhos, curiosamente, não foram para o mato, não ficaram mutilados, não regressaram com traumas para a vida inteira. O que este voto não diz é que muitos desses jovens foram obrigados a combater numa guerra que não escolheram, num conflito que atrasou o país, que custou vidas, que destruiu famílias. E por isso, quando ouvimos hoje discursos inflamados sobre honrar os combatentes, convém perguntar: onde estavam estes arautos da pátria quando era preciso assumir responsabilidades eternas? Onde estavam quando era preciso reconhecer que mandar 1 milhão de jovens para a selva foi um dos maiores crimes políticos dos 2 últimos séculos em Portugal? A resposta é simples: estavam do lado do silêncio, ou pior, da conveniência. É sempre mais fácil bater no peito com a bandeira dos ex-combatentes do que encarar as causas da guerra. É sempre mais fácil fazer discursos patrióticos do que admitir que houve um país a 2 velocidades: o dos que decidiam e o dos que pagavam o preço. Aos filhos do povo, a guerra; aos herdeiros do regime, a tranquilidade. E é essa memória que não pode ser apagada por exercícios de populismo. Por fim, uma palavra sobre o voto do CDS. Um voto que, ao contrário do anterior, reconhece o mérito, valoriza o esforço e projeta uma visão positiva do país. Saudar os nossos atletas, reconhecer o papel do desporto, afirmar Lisboa como cidade de oportunidades, tudo isso merece o nosso apoio. E permitam-me uma nota, talvez com alguma ironia: se certas forças políticas como o Chega tivessem responsabilidades governativas e aplicassem as suas políticas extremistas contra a imigração, talvez hoje não estivéssemos aqui a celebrar o sucesso de tantos atletas que representam o melhor de um Portugal diverso, aberto e plural. Porque a verdade é esta: o talento não tem medo de fronteiras, mas o populismo tem. Entre a memória e a manipulação, entre a cooperação e o unilateralismo, entre a seriedade e o oportunismo, nós sabemos de que lado estamos. E esse é o lado de um Portugal que não esquece, que não simplifica e que não instrumentaliza. Muito obrigado.